pensando numa frase que me martelou muito, que eu vi esse ano. E eu fiquei pensando assim, será? A pessoa olhou pra mim e disse assim, a gente não precisa pedir perdão para quem a gente ama e para quem ama a gente, né? O perdão não é necessário. E eu fiquei pensando assim, será? Será que a gente não precisa pedir perdão para quem nos ama? Né? Na verdade, o ser humano nem aprendeu ainda a amar, né? Às vezes a gente escuta muito uma mãe escrever depois teve um filho, eu aprendi o amor incondicional. Que amor incondicional? A gente não sabe nem o que é amor, imagina amar incondicionalmente. Nós estamos engatinhando ainda no sentimento do amor, do afeto, né? E claro, a gente tem um amor maior por aquele ser, porque aquele ser saiu da gente e tem algo nosso. Nós somos egoístas, nós gostamos daquilo que é nosso, né? Que tem um pedacinho nosso. Então o filho, ele, claro, ele vai ter um amor muito maior porque tem algo nosso ali no meio. Mas incondicionalmente a gente ainda não aprendeu, né? Quantas mães ficam anos sem se falar com os seus filhos porque o filho não fez isso, porque o filho deixou de fazer, porque a gente ama com condição mesmo, né? A gente é condicionado, as nossas crenças são condicionadas e o amor é uma delas, né? Ainda estamos muito limitantes ainda. Então, se eu não sei nem amar, né? Quem dirá eu não pedir perdão quando eu magoar, quando eu fizer alguma coisa que não foi legal para aquele ser. Imagina um homem que trai a vida inteira a sua esposa, tem uma família fora e depois ele não precisa pedir desculpas. Não, porque ela ama ele ama ela, né? E aí não precisa pedir desculpas porque é uma relação de amor. E eu fiquei pensando assim, porque quando você pede perdão para outro ser, você está admitindo o seu erro, né? Você chegar e ter humildade e dizer assim, putz, desculpa, eu errei, né? Me perdoe e espero que não consiga mais, não faça mais isso com você, né? Porque pode ser que a gente faça de novo. Então, dizer que eu nunca mais farei também é algo que a gente não deve dizer. E aí eu fiquei pensando assim, não é uma coisa fácil, né? Porque quando você diz eu errei, você está dizendo isso para o seu ego. Quando você diz me perdoa, você está dizendo para o seu ego, nós estamos errados. E nem todo mundo está preparado para dizer, para ter a humildade de aceitar e dizer, eu estou errado, me perdoe. Então eu acho que o perdão ele é muito importante. Eu acho que o perdão ele é importante não só para o outro ser, mas para si também, né? E ele faz parte da humildade, ele faz parte da evolução do ser humano. Quando você tem consciência, isso faz parte da consciência também. Quando você tem consciência de que você errou, quando você assume esse erro, né? O outro processo, um é ter consciência, o outro é assumir este erro. E o perdão nada mais é do que isso. É assumir o erro, de aceitar o seu erro e ter a humildade de dizer pro outro, me desculpa, eu errei. Então essa coisa de que quem ama não precisa pedir perdão, pra mim foi uma grande desculpa do ego. É isso. A gente se vê na próxima semana. Namastê.